É um prazer para mim estar novamente na TV CMC e podemos trazer nesse momento mais uma reflexão bíblica e trazer uma espinha dorsal sobre o assunto que nós vamos avaliar hoje juntos. Você que está acessando via internet, você que está acompanhando as meditações, as pregações da TV CMC, hoje nós vamos estar falando sobre a igreja e os dons espirituais, edificando e servindo ao corpo de Cristo. Quando nós falamos em dons espirituais, nós estamos falando num assunto que traz um pouco de controvérsia, e não é uma controvérsia apenas atual, mas é uma controvérsia presente nos ambientes de ensino, dos seminários de teologia, e que procuram olhar os textos do Novo Testamento que trazem a realidade dos dons, os propósitos dos dons e como devemos usá-los para a edificação do corpo de Cristo e para cumprirmos a nossa missão na igreja. Em primeiro lugar, eu queria trazer para a nossa compreensão 5 textos que são fundamentais para a nossa meditação sobre dons espirituais. Os textos onde nós encontramos as listas dos dons espirituais são Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8, 1 Coríntios capítulo 12, de 8 a 10, mesmo capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 30, o outro texto base para a nossa meditação e reflexão, a carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, capítulo 4, versículo 11, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Gostaria de ler o primeiro texto, onde há o relato dos dons espirituais, quando Paulo escreve à igreja de Roma. A igreja de Roma que tinha a necessidade de conhecer os fundamentos da fé cristã, e um dos fundamentos básicos também da compreensão da importância da igreja é em relação aos dons espirituais. Paulo escreve no capítulo 12 de Romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que nos foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. O outro texto importante para a nossa reflexão e meditação está na carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja onde nós vamos compreendendo, à medida que vamos lendo os capítulos, tanto da primeira carta quanto da segunda carta. Igreja de Corinto que tem talvez do maior número de manifestações de dons na sua dinâmica comunitária de serviço e de edificação de ser igreja. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso número 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé,
e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O outro texto que é importante também para a nossa reflexão está na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Importantíssimo para nós avaliarmos algumas coisas importantes e iniciais para a nossa reflexão. Primeiro, dons espirituais são presentes de Deus para nós cumprirmos os seus propósitos na nossa existência humana. Quero lembrar aqui, como está expresso no Catecismo Menor de Westminster, que foi escrito em 1619, uma coletânea de doutrinas que professam a fé da Igreja Reformada, que diz que todos nós, seres humanos, fomos criados para a glória de Deus e para desfrutarmos da sua presença em todas as áreas da nossa vida. Dons espirituais devem ser vistos debaixo deste propósito inicial. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. Os dons espirituais foram dados e distribuídos no corpo de Cristo, aqueles que fazem parte, que são membros do corpo de Cristo, buscando também manifestar a glória de Deus no nosso estilo de vida pessoal e comunitário. Os objetivos dos dons abrangem áreas que são realmente relevantes. Em primeiro lugar, os dons foram nos dados para confirmar a presença de Deus em nossas vidas. São dons que são colocados em nossa vida pela obra do Espírito Santo, algo que vem de fora para dentro, um pouco diferente dos talentos naturais que Deus dá e distribui a todas as criaturas que foram criadas à sua imagem e semelhança. Todos os seres humanos recebem capacitações, recebem criatividade deste Deus que nos emprestou a sua imagem e semelhança. Mas, no contexto da igreja, é importantíssimo entender que esses dons são dados pelo Espírito Santo, além dos talentos naturais que temos como criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, dar oportunidade a cada cristão de ser e viver como Jesus aqui na terra. Como nós acabamos de ler o texto de Efésios, nós fomos criados e recebemos esses dons na edificação do corpo de Cristo para chegarmos à mesma estatura de Jesus Cristo, para sermos semelhantes a Jesus Cristo na nossa maneira de pensar, nas nossas ações, nas nossas intenções, no nosso caráter, nas virtudes que demonstramos, naquilo que somos e fazemos em todas as dimensões relacionais que nós temos. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Portanto, os dons são dados à igreja, que é a expressão visível do corpo de Cristo, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus e darmos um testemunho mais coerente com tudo aquilo que nós somos. Temos que preservar a unidade, segundo Efésios capítulo 4, versículo 3, com os dons. Somos encorajados a preservar a unidade. Em segundo lugar, somos encorajados a acolher esta diversidade, como nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 3 e versículo 6. E também Paulo escreve à igreja de Éfeso no capítulo 4, versículo 16, de que nós devemos, com os dons, desenvolvermos a mutualidade. Isto é, bem ajustados no corpo de Cristo, servindo uns aos outros, vamos vendo a edificação do corpo de uma maneira harmoniosa e que vai possibilitar um testemunho e uma presença efetiva na sociedade
como sal e como luz do mundo. Portanto, preservar a unidade, acolher a diversidade e desenvolvermos a mutualidade são encorajamentos que nós temos na palavra de Deus para o exercício dos dons espirituais. Em todos esses textos, e mais o texto de 1 Pedro, nós temos vários encorajamentos em relação aos dons. Cooperar com os outros, edificar o corpo de Cristo, mostrar ao mundo a possibilidade de vivermos debaixo da autoridade do Rei, isto é, mostrarmos ao mundo o reino de Deus. Os dons também são nos dados para ajudarmos a formar uma nova sociedade, isso é, um novo estilo de vida presente na sociedade. Essa ideia é desenvolvida pelo reverendo e expositor cristão, recentemente falecido, reverendo John Stott, no seu livro A Mensagem do Sermão do Monte, que foi publicada pela ABU Editora, no título original Contra a Cultura Cristã. A formação de uma nova sociedade que é transformada pela transformação dos seus indivíduos e que depois vem essa mesma transformação acontecendo na comunidade da fé, que é a igreja, e a igreja balizando uma nova maneira de pensar, um novo estilo de vida, de ser, propondo uma nova sociedade que vive debaixo da cultura e dos valores do reino de Deus que foram ensinados e vividos por Jesus e registrados na palavra de Deus em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, no seu conhecido Sermão do Monte. Além de ajudar a formar uma nova sociedade, os dons são colocados para glorificar a pessoa de Jesus Cristo e também para o serviço a Deus e para o serviço ao próximo. Importantíssimo considerarmos, à luz de todas essas questões que nós vimos, desses alvos, desses propósitos, desses objetivos do uso dos dons espirituais, à luz de alguns contextos que temos que considerar. Em primeiro lugar, a utilização dos dons espirituais, ela se dá no contexto do corpo de Cristo. É no corpo de Cristo que elas são exercitadas, que eles são exercitados, que não há como o corpo funcionar com um dedo decepado. E essa é a ideia que o reverendo Eugene Peterson usa na sua paráfrase escrita no The Message, a mensagem que foi publicada pela editora Vida agora. Não faz sentido um dedo decepado ter a sua função preservada longe do corpo. Portanto, a utilização dos dons espirituais se dá no contexto do corpo de Cristo. A utilização dos dons se dá na comunhão da igreja e os dons são confirmados e reconhecidos na comunidade da fé. Não adianta dizer para as pessoas que nós temos um dom específico, que nós temos uma habilidade específica, se esse dom não é confirmado no exercício, na vivência, na prática da nossa experiência comunitária, no serviço, no cumprimento da missão, nas nossas celebrações, quando nós estamos reunidos, tentando servir a Deus, servir uns aos outros e servir também a sociedade onde nós estamos inseridos. Dons espirituais apenas armazenados perdem a sua razão e utilidade dentro da missão da igreja. Quem enfatiza essa realidade é o professor Bruce Milne, professor de Novo Testamento, que foi pastor muitos anos no Reino Unido e também em Vancouver, no Canadá, e ele realça isso, de que os dons espirituais perdem a sua razão e a sua utilidade dentro da missão e da igreja quando são armazenados e não são exercitados. De acordo com 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, o grande texto que nós vemos o número de dons que são expressos na palavra de Deus, nós podemos afirmar, em primeiro lugar, que sendo cristãos, todos temos dons espirituais. Recebemos uma capacitação concedida para esta mutualidade, para o exercício na igreja, como está lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 7. Nenhum cristão, ninguém que professe que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e que tem o Espírito Santo dentro do seu coração,
não pode dizer que não recebeu nenhum dom para a edificação da igreja. A segunda ideia, que é muito forte, presente também no versículo 7 do capítulo 12, que os dons não foram dados para benefício próprio, mas para a comunidade, com uma exceção, que é o dom de línguas, e que precisa ser exercitado e exercido na experiência comunitária, nos cultos públicos, conforme o apóstolo Paulo nos recomenda em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 14, e que mostra que esses dons precisam ser exercidos com sabedoria, com decência, com ordem, para que as pessoas possam compreender com aqueles que têm o dom de interpretação e essa manifestação também trazer edificação ao corpo. Mas o dom de línguas é o único dom que é manifestado com um benefício próprio e não somente para a comunidade. Terceiro, não somos nós que decidimos qual o dom e quando vamos usar o dom. Efésios capítulo 4 diz que é o Espírito Santo que distribui os dons conforme lhe apraz. Nós devemos buscá-los, devemos procurar conhecê-los, devemos procurar identificá-los, devemos pedir essa confirmação através do testemunho da vida dos irmãos, enquanto nós estamos exercitando esses dons na comunidade, mas é o Espírito Santo quem determina quando, como e através de quem se manifesta esse dom. É prerrogativa do Espírito Santo. Capítulo 12, versículo 11 de 1 Coríntios. Também nós precisamos ser sensíveis e maleáveis à direção do Espírito Santo em relação aos dons, porque todos os dons são importantes, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao versículo 25. Todos têm o seu valor. Aqueles que nós achamos às vezes que têm a menor honra no corpo de Cristo é o que tem maior e que tem uma importância enorme para a edificação do corpo. Mas nem todos os dons são circunstancialmente relevantes. Versículo 28 do capítulo 12 e versículo 14 do capítulo 1. Não há necessidade de, estando numa cidade, estando numa região marítima, onde temos ali uma comunidade de pescadores, com seus barcos repletos de peixes, não há necessidade ali para uma manifestação de uma multiplicação de peixes, por exemplo. Não faz sentido algum. As manifestações dos dons têm sempre a ver com o cumprimento da missão da igreja, com o cumprimento do serviço cristão ao próximo, a nossa presença na sociedade, e que vai trazer edificação ao corpo, que vai trazer testemunho e a manifestação da glória de Deus na sociedade onde nós estamos como indivíduos e como igreja. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13, mostra claramente que todos os dons precisam ser exercidos debaixo desse guarda-chuva maior, deste dom maior, que é o dom do amor. O texto é muito claro quando diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, crê, espera, suporta. E o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. O texto diz claramente: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior destes é o amor. E Paulo sente que é importantíssimo, enquanto descreve os dons no corpo de Cristo, e vai falar também sobre o dom de profecia e sobre o exercício do dom de línguas, de que todos os dons estão debaixo desse guarda-chuva protetor maior, que é a vivência e o exercício de qualquer um dos dons debaixo do amor de Deus e do amor
pelos irmãos e pela igreja. Os dons devem ser também exercidos com ordem e integridade. Capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 33 e versículo 40. Está fazendo uma referência específica com o uso da profecia. Há muitos que trazem palavras, por exemplo, num culto público, numa celebração pública. Há muitos que querem manifestar os dons de línguas, e isso era uma questão realmente vivenciada pela igreja de Corinto, e era necessária uma instrução para que as pessoas pudessem exercer esses dons com decência, com respeito, com ordem, para que o corpo de Cristo pudesse estar sendo edificado e não apenas para uma edificação pessoal e individual. Diante disso, diante desses textos que nós lemos e diante desta descrição desses dons, é responsabilidade minha e sua, é responsabilidade de cada cristão buscar, identificar e desenvolver o seu dom espiritual, deixando-se usar pelo Espírito Santo da maneira que Ele assim desejar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. É Deus que distribui os dons através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz parte desta trindade, mesmo ser que se manifesta com uma pessoa. Esse Espírito Santo nos capacita, mas nós temos que ter constância e perseverança em buscar e conhecer e identificar os dons para que a gente possa estar mais ajustado no corpo de Cristo, cumprindo a função que nos foi delegada pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3 e versículo 8 fala de vários dons que nós vamos descrever, e como nós dissemos desde o início dessa reflexão e meditação, estamos colocando aqui uma espinha dorsal, estamos colocando aqui um alicerce, estamos colocando aqui um caminho, um fundamento para que nós possamos aprofundar na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso grupo pequeno, este conhecimento, e lendo e estudando dentro dos contextos onde esses dons são descritos. Não esgotamos o assunto nessa reflexão, nessa meditação, mas estamos colocando alicerces para que nós possamos aprofundar e descobrirmos os dons e exercê-los com sabedoria para a manifestação da glória de Deus. O dom da profecia é descrito por Paulo escrevendo à igreja de Roma no capítulo 12. Há o dom do serviço e do ministério. Pessoas na comunidade que têm o dom de servir, que têm essa habilidade, que se antecipam às necessidades que estão acontecendo e surgindo na experiência comunitária e no cumprimento da missão, e que procuram estar servindo e exercitando o seu ministério para a edificação do corpo de Cristo. Há pessoas na comunidade que recebem um outro dom, que é o dom de ensino, que no outro texto de Efésios é feito a referência como dom de mestre. Muitas vezes há alguns dons que recebem nomes diferentes nos textos que nós fizemos referência e que nós colocamos no início da nossa explanação, para que você pudesse identificar ou fazer um quadro comparativo. E o dom do ensino está associado ao dom daquele que é mestre. A palavra pastor-mestre em alguns textos aparece como no grego de forma integrada. Aqueles que têm a habilidade de tornar o conhecimento conhecido de maneira prática, simples, quando está sendo feito a sua explanação. Há também um quarto dom, que é o dom de exortação, que não é o dom apenas de puxar a orelha da pessoa, de dar um pito na pessoa, mas é um dom de encorajamento. Quando nós estamos encorajando os nossos irmãos naquilo que eles estão acertando, naquilo que eles estão fazendo, que está trazendo edificação na igreja, para que continue usando isso. Há também um encorajamento para que corrijam alguma coisa na sua vida, naquilo que eles não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. E o dom da exortação, ele é importantíssimo no exercício dessa dinâmica relacional no corpo de Cristo. O dom da liberalidade e da contribuição, que é o quinto dom, descrito em Romanos capítulo 12, entre o versículo 3 e o versículo 8. Esse dom de liberalidade
que é muitas vezes exercido pelas pessoas sem a manifestação ou conhecimento para que a outra mão possa conhecer, conforme a instrução dada pelo Senhor Jesus. A contribuição que é feita muitas vezes sem as pessoas terem conhecimento, mas pessoas que estão atentas às necessidades do rebanho, necessidade de pessoas, necessidade de famílias, necessidade na sociedade para projetos sociais, para projetos missionários que vão beneficiar para nós influenciarmos com a nossa presença cristã. Contribuição e liberalidade que traz sustento à obra, que traz sustento aos pastores, que traz sustento aos missionários e que é sabiamente distribuída na comunidade cristã. Há o dom também da presidência e da liderança. Eu gosto da palavra que Eugene Peterson também coloca nesse texto, quando faz referência à presidência e à liderança. Ele mostra que o contexto da língua original diz que a presidência e a liderança são exercidas sem autoritarismo. Elas são exercidas com a autoridade desses líderes na sua vivência, na sua disposição em servir, numa vida de humildade, de integridade. Presidência e liderança que é exercido no amor e no desejo de estar vendo as pessoas crescerem, sendo edificadas e se ajustando no corpo de Cristo para servirem a Deus de maneira melhor. O dom de misericórdia. Esse é um dom interessantíssimo, porque misericórdia ela pode trazer duas reações para quem exerce este dom. Isso também um professor de Novo Testamento me chamou a atenção quando olha o dom de misericórdia com muito cuidado. Porque as pessoas têm empatia por aqueles que estão sofrendo e se dispõem a servir essas pessoas que vivem de diversas realidades de carências. E quando nós temos no nosso coração esse sentimento da misericórdia, nós podemos ter duas reações. E o texto, na ideia original, fala sobre isso. A misericórdia pode trazer para nós um sentimento de depressão. Porque nós vamos convivendo com a dor, nós vamos convivendo com a escassez, nós vamos convivendo com situações de miséria, nós vamos convivendo com pessoas que estão vivendo situações de carência, e muitas vezes essas situações podem nos deprimir. O dom de misericórdia ele não deve permitir que esse sentimento de depressão se instale, porque isso desestimula quem tem esse dom, e isso pode se tornar um peso para quem tem esse dom. E o segundo a misericórdia pode produzir irritação para quem está vivendo sempre com a necessidade, com a dor, com o sofrimento das pessoas. Você faz um trabalho às vezes com homens de rua, eu tive essa oportunidade de servir no projeto Integrarte em São Paulo, e você vai diariamente instruindo pessoas a que abandonem o álcool, que abandonem as drogas, que tenham uma vida digna, que busquem uma restauração na sua saúde de maneira integral. E parece que algumas pessoas, mesmo que você exerça esse dom de misericórdia, continuam e não mudam, e não transformam as suas atitudes. Então isso muitas vezes pode produzir irritação e fazer com que a gente jogue tudo para o ar e fale, eu não vou mais exercer esse dom de misericórdia, ali a pessoa não muda, aquela família não muda, estamos lá naquela realidade por tantos anos servindo. Dom de misericórdia é algo que nós temos que exercer por obediência, por amor, com o espírito de doação, deixando que Deus cuide dos frutos e da presença e da ação que nós estamos envolvidos. Palavra de sabedoria. Tiago diz que nós podemos pedir, e todos os cristãos podem pedir, sabedoria que Deus dá liberalmente. Mas alguns na comunidade que recebem esse dom. E a sabedoria o que é? A sabedoria é a capacidade que o Espírito Santo dá de nós lidarmos, vivenciarmos e praticarmos o conhecimento que nós vamos tendo da palavra. Tem muita gente que conhece a palavra, tem muita gente que estuda a palavra de Deus, tem muita gente que tem uma profundidade de reflexão teológica, mas são pessoas que não têm essa habilidade dada pelo Espírito Santo de vivenciar e de praticar todo esse conhecimento acumulado. E muitas vezes, Tiago mesmo diz que se tornam pessoas tolas, pessoas insensatas, porque não praticam aquilo que vão conhecendo da palavra de Deus. Você é desafiado pela palavra a amar a sua esposa, a cuidar dos seus filhos, filhos a obedecerem e honrar os seus pais. E muitas vezes temos conhecimento, mas não praticamos e não vivemos.
portanto não estamos vivendo com sabedoria o conhecimento que vamos adquirindo. Palavra de conhecimento também é citada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10. Já falamos um pouquinho sobre o conhecimento, sobre a fé e sobre a cura, que muitas vezes caminham juntas. O dom da fé tem sempre a capacidade de crer na intervenção de Deus, no mover sobrenatural de Deus em situações que muitas vezes nos parecem intransponíveis, impossíveis, ou que não são tão rapidamente mudáveis e transformáveis. A operação de milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas e também o dom do socorro, que é relatado em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao versículo de número 10. 1 Coríntios 12, do versículo 28 ao versículo 30, fala também sobre o dom de governo ou de administração, que são muito semelhantes e muito próximos à presidência e à liderança. Aqueles que têm dom de governo são aqueles que reconhecem que estão debaixo do governo e da autoridade de Jesus Cristo. Pastores que cuidam, por exemplo, do rebanho, que cuidam das comunidades, sabem que estão debaixo do governo e da autoridade de Deus e que estão cuidando do rebanho que não é deles, mas é rebanho do Senhor, que tem essa capacidade de administrar e de permitir que o corpo esteja mais livre para servir a Deus e que se torna facilitador com as suas ações, com as suas decisões comunitárias, para que as pessoas estejam mais disponíveis para servir a Deus, não só no ministério, não só no serviço e não só no cumprimento da missão. 1 Coríntios capítulo 12 fala também sobre o dom dos apóstolos, diferente dos apóstolos originais, que foram aqueles que foram testemunhas da ressurreição e que tinham como prerrogativa sofrerem por amor à mensagem, ao evangelho que pregavam. Apóstolos que estão associados com a ideia daqueles que são ungidos, capacitados para iniciar trabalhos, que estão associados com missionários, que são aqueles que estão sendo enviados para abrirem um espaço para o testemunho cristão e para o nascimento das comunidades cristãs, e que colocam ali os fundamentos que foram recebidos, sim, destes apóstolos que formaram as igrejas do Novo Testamento e que deram fundamento também para nós, que temos esta herança também na igreja reformada. Dons de evangelistas, aqueles que têm a habilidade de apresentar Jesus Cristo, aqueles que têm a capacidade de criar oportunidades para testemunhar e para falar do plano da salvação, do amor de Deus, da necessidade de arrependimento, da necessidade de se entregarem ao senhorio de Jesus Cristo, aqueles que têm essa habilidade e essa capacidade, que fazem isso naturalmente e também sobrenaturalmente com esse dom que receberam. O dom de pastores e dom de mestres, aqueles que cuidam do rebanho, que andam perto do rebanho, que trazem a mensagem no rebanho, que ajudam no crescimento, no discipulado e que procuram também, com ensino sábio, com ensino coerente, sem fraudes, não desvirtuando, se tornam referenciais na comunidade da fé. Pastores que também são mestres. Nem todos os pastores são mestres, nem todos os pastores têm o dom do ensino, mas todos os pastores têm a responsabilidade de se tornarem aptos para ensinar e manejar bem a palavra da verdade, que é um dos pré-requisitos para que se tornem pastores, que conheçam a palavra, que expliquem a palavra, que encorajem aos membros do corpo de Cristo a viverem a palavra de Deus. Mas aqueles que têm essa habilidade natural, que têm o dom do ensino e que podem exercê-los com sabedoria. E quero fazer referência de 4 dons que não são tão conhecidos, mas são referidos em diversos textos. Primeiro, o dom do celibato, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Pessoas que têm a capacidade e que priorizam estar disponíveis para servir a Deus com o seu tempo integral na obra de Deus, no serviço ao Senhor, sem constituírem uma família, sem se casarem, apesar de serem famílias, mas que não se casam. Então esse dom é um dom que é um dom raro, nem sempre tem pessoas que têm esse dom do celibato, mas que têm essa capacidade de se dedicar a Deus integralmente
e não constitui uma família nuclear para que possam estar mais disponíveis para servir a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, fala sobre o dom de uma pobreza voluntária. A pessoa tem possibilidade de ter uma qualidade de vida, de ter uma base de vida social excelente, mas faz uma opção por receber essa capacitação, pela sua presença na sociedade, para o testemunho e uma realidade cultural de um novo povo. Há uma vida de pobreza voluntária, de viver com coisas básicas e essenciais para a sua vida. É um dom raro também de nós encontrarmos isso no corpo de Cristo. Um outro dom, que é um dom bastante difícil, é o dom que a palavra de Deus diz que é o dom martíria, o dom do martírio. 1 Coríntios capítulo 13 também fala sobre esse dom. Há pessoas que receberam essa capacitação espiritual e que colocaram suas vidas em situações antagônicas de perseguição do testemunho do Evangelho e que colocam e arriscam as suas vidas e que são martirizadas pelo seu testemunho, pelo seu ministério. E a história da igreja está repleta desses testemunhos, e a história missionária também. Pessoas que receberam essa capacidade de sofrer e de morrer por amor ao Evangelho. E também um outro dom específico é o dom do missionário transcultural, que consegue se encaixar dentro de uma cultura, que consegue estar dentro de uma nova realidade, assimilar o estilo de vida dessa cultura e aprende a se posicionar como cristão, como marido, como pai, como profissional, e dando um testemunho coerente, esperando as transformações e a ação de Deus. Há muitos missionários que acham que têm esse dom e vão para o campo missionário, passam 1 ano, 2 anos e acabam voltando, porque não receberam essa capacidade do Espírito Santo de conhecerem a maneira de pensar e o estilo de vida de viver dentro de uma realidade cultural, e conseguem ali se instalar e construir uma vida também digna de testemunho numa realidade muitas vezes antagônica ao Evangelho. Esses dons, celibato, pobreza voluntária, martírio e do missionário transcultural, são dons que não são tão conhecidos, mas que são referidos nos diversos textos da Palavra de Deus. E quero terminar essa nossa reflexão com algumas considerações importantes, e que você possa depois, de maneira tranquila, com mais tempo, na sua comunidade, na sua cidade, no seu grupo pequeno, na sua família, possa buscar um pouco mais de informação do contexto de todos esses dons que eu fiz referência. Em primeiro lugar, o número dos dons variavam de igreja para igreja. Segundo, nós não temos, mesmo com todos esses textos, uma lista fechada e completa dos dons espirituais. Alguns são subdivididos, como misericórdia e socorro. No outro texto só fala sobre socorro ou sobre misericórdia. O dom de governo e socorro, principalmente, que são referidos em Efésios, que você encontra muito mais essa ligação, essa integração, quando fala sobre o dom de misericórdia. As manifestações de igreja para igreja são diferentes. E também as igrejas não necessitam manifestar todos os dons numa mesma comunidade. Aqui, a igreja de Corinto, ela tinha manifestação da grande parte dos dons. E por isso, Paulo precisou gastar bastante tempo instruindo sobre o exercício dos dons, porque há muitos que querem e buscam esses dons para proveito próprio, para a sua própria vanglória, para construir uma carreira dentro da vida da igreja, e não usam esses dons para o serviço, para a missão e para a edificação e manifestação da glória de Deus. Concluindo, toda a Trindade está envolvida na doação. Deus Pai está envolvido na doação dos dons, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 e 28. O Deus Filho está também envolvido na doação, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, Efésios capítulo 4, versículo 11. E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, está envolvido também na doação dos dons, conforme relatado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4,
7 e 11. A outra conclusão é que nenhum cristão ou igreja tem todos os dons. Nenhuma igreja ou cristão tem todos os dons. Outra conclusão dessa nossa meditação e reflexão: não deve existir depreciação ou supervalorização de um dom espiritual. Todos são iguais, todos são importantes, todos são relevantes para a edificação do corpo de Cristo e todos são vitais para o cumprimento da missão que o Senhor Jesus nos deu de amar a Deus, ao próximo como a nós mesmos, fazendo discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, também nos leva a uma outra conclusão, que os dons devem ser exercitados e multiplicados. Dons devem ser exercitados e multiplicados e não podem ficar armazenados, porque perdem a sua utilidade, perdem a sua função, como nós vimos no início do estudo desta reflexão. Muito bem, eu espero que essa meditação, que essa reflexão possa trazer um norte, um chão para nós considerarmos e avaliarmos um pouco mais da vivência, da prática e da nossa compreensão dos dons espirituais na igreja. Não esquecendo, e aqui eu termino a minha reflexão, que o amor é o maior dom. O amor é o fundamento e caminho para o exercício de todos os dons enquanto servimos e fazemos a missão da igreja. O amor jamais acaba e é debaixo do guarda-chuva do amor que nós temos que exercitar esses dons que foram distribuídos pela vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo a cada um de nós. O que nos resta é buscarmos esses dons, é conhecermos esses dons, é identificarmos esses dons, é buscarmos a confirmação desses dons no exercício da comunidade e consagrarmos esses dons, a nossa vida, para a manifestação da glória de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que seja assim, para a glória do nosso Deus. Grato pela atenção nessa reflexão e até a próxima na TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.